E a gente só queria fazer a introdução aí pro Laís e pra Silmara, né? Que, bom, eles são um casal já que a gente já conhece há um longo tempo, né? Casal de amigos, e são agora cofundadores, já faz um tempo, né? Cofundadores de uma comunidade de famílias, né? Em Santo André, São Paulo, junto com o padre Vanderlei Ribeiro. Nossa cidade, inclusive. E, bom, acho que é isso, né? E é uma alegria para nós tê-los aqui, né? Que a gente pode aproveitar essa oportunidade, não está tão longe, né? Mas né? Tá um pouquinho pertinho aí através das tecnologias. Deus abençoe vocês, amém. Viu? É com vocês aí do estúdio. Maravilha, que bom. É uma alegria para nós, né? Estarmos aqui partilhando esse momento tão especial, né? Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer, né? A acolhida de vocês, né? Do padre José Flávio, dos nossos irmãos aí, o Maurício e a Melina, né? Mateus, que alegria, né? E agradecer a acolhida mesmo de vocês, ao mesmo tempo, queremos acolher todos vocês que nos escutam agora, né? Que nos veem, que nos acompanham, né? Sejam todos bem-vindos, né? Nós queremos acolher você com muita alegria, né? Vamos falar um pouquinho de nós aqui rapidamente, né? Eu sou o Lailton da Silmara. Eu sou a Silmara do Lailton. Nós somos casados há 27 anos, temos 3 filhos que são lindos, nossos 3 bonecos, né? Temos o Lailtinho, de 26 anos, temos o Leandro, que completa 20, daqui 20 dias, e temos o Luíde, com 13 anos, né? Nossos 3 presentes que Deus deu para nós. E falar para nós, falar de família é uma alegria muito grande, porque nesses 27 anos de casados, né, a gente conseguiu criar uma maturidade, né, com o sacramento do matrimônio, que tem nos ajudado a alcançar a santidade dia a dia, né? O Senhor nos preparou para ser santos, né? Aí você vai falar, nossa, mas ser santos, o que é ser santo? Ser santo é fazer a vontade de Deus, nada mais do que isso. E fazer em casal a vontade de Deus é melhor ainda, né? Deus nos deu essa oportunidade de termos o nosso cônjuge, né? O nosso apoio, um que pega no braço do outro e fala, vamos junto, vamos caminhar, a gente não pode parar, né? Em rumo a essa santidade que o Senhor quer para nós, né? Então, para nós é uma alegria podermos falar de família, né? Podermos falar do relacionamento a 2. Exatamente. Né? Nós respondemos, então, a essa vocação matrimonial, como a Silmara já disse, há 27 anos atrás, né? E respondemos a uma outra chamada do Senhor, que foi a Comunidade de Famílias Betânia, né? A qual nós somos cofundadores, e o padre Vanderlei Ribeiro é o fundador, que tem como carisma também acolher as famílias, né? Ser o acolhimento de Jesus nas famílias, né? Acolher com alegria as famílias, né? E através de uma vida pautada no Evangelho, conduzir essas famílias a viverem o amor íntimo de Jesus, correspondendo concretamente a esse amor, dando o melhor de si para o outro, a partir de sua palavra. Então nós temos um apostolado dentro dessa comunidade que é acolher e acompanhar as famílias, evangelizar as famílias, ajudar as famílias a ser exatamente aquilo que o Senhor pensou para elas. Né? Hoje, nós vemos que as famílias estão desorientadas, perdidas, não conseguem se encontrar como família, não conseguem viver o mínimo daquilo que o Senhor pensou quando instituiu a família. Né? Quando lá em Gênesis ele disse, e por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne, uma só pessoa. 2 pessoas que, a partir do sacramento do matrimônio, se tornam uma pessoa, com as suas individualidades, porque somos 2. Mas, ao mesmo tempo, a partir do sacramento do matrimônio, nos unimos e o Senhor nos chama a ser uma só carne. Né? E hoje, nós vamos partilhar para vocês 2 temas muito importantes, né? Que vem falar das crises. Todos nós, casais, mais novos ou mais velhos, com 1 mês de casado, ou com 100 anos de casado, estamos sujeitos às crises. Porque somos frágeis. Por conta das nossas fragilidades, somos sujeitos a todo tipo de crise. E hoje nós queremos partilhar com vocês 2 dessas crises. Né?
E nós vamos fazer um caminho, é um itinerário de 6 encontros, falando e refletindo, construindo com vocês uma reflexão sobre as crises às quais nós estamos sujeitos. E hoje nós queremos falar de 2 delas. A crise de ser 2 e a convivência efetiva do casal. Crise de ser 2, convivência efetiva do casal. Ah, mas como assim, crise de ser 2? Essa é a primeira crise pela qual nós passamos. É a primeira delas. Não é? Somos um, decidimos tudo sozinho, vamos para onde queremos, fazemos aquilo que queremos, né? Na hora que queremos. Decidimos tudo por nós mesmos, né? E a partir do sacramento do matrimônio, já não sou mais eu sozinho. A partir desse momento, eu acolho a Silmara como a minha esposa. E não posso pensar somente em mim mais. Somos 2. É muito gostoso no namoro, né? Porque no namoro a gente tem só as partes boas, né? Então, a gente encontra o marido, o namorado, né? Cheirosinho, bonitinho, né? Alegre. Aí a gente fica aquele tempo junto, depois vai cada um para sua casa, né? O namoro é um espetáculo. O difícil começa quando juntam os 2 na mesma casa. Que aí vem a Silmara com o seu jeito de ser, com o seu jeito família de ser, e vem o Lailton com o seu jeito de ser, com o seu jeito família de ser, né? Vem com suas manias, com seus costumes, só que aí quando se juntam os 2 na mesma casa, né? Aí cada um quer fazer o seu jeito, e aí começa a complicar. Então, é a primeira crise, né, que acontece, né, é quando a gente se junta na mesma casa. Aí começa a ficar difícil, porque um quer colocar o seu costume, que veio lá do seu pai, da sua mãe, da sua casa, do seu próprio jeito de ser, e depois vem ela também com as coisas que é acostumada a viver, né, antes de casar, com o jeito do seu pai, com o jeito da sua mãe, com o jeito da sua família, e algumas coisas dessas estão na nossa genética, parece que não sai, né, e aí começam as crises, começam as divergências, né, mas tudo isso é para nos ajudar, né, a criar a nossa própria família, os nossos filhos, do jeito que os 2 quiserem, né, não só o jeito do Lailton, não só o jeito da Silmara, mas um vai complementando o outro, mas a gente precisa descobrir como fazer isso dar certo, né? Porque cada um tem um jeito. E é aí que entra, né, Deus, né? É aí que começa a entrar o Senhor. O Senhor precisa estar conosco, porque quando nós nos casamos, quando damos o nosso sim, nós não nos casamos sozinhos, né? Casou eu, Lailton, e Jesus está junto conosco, né? Nos casamos em 3, né? E Jesus está conosco. Só que muitos deixam Jesus lá no altar e vão para casa sozinho. Eu e Lailton também não foi diferente, né, amor? Foi. Nós nos casamos e deixamos Jesus lá no altar, viemos para casa só nós 2. Aí a coisa começou a complicar na nossa vida. Mas aí fomos lá, pegamos Jesus de volta, né? Trouxemos para dentro do nosso lar, e aí as coisas começaram a dar certo. E estamos aí há 27 anos, e se Deus quiser, vamos ficar até o último dia de vida, o meu ou dele, né? É isso aí. Nós precisamos entender, irmãos, uma coisa muito importante. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Aquele que instituiu o matrimônio, né? Nós somos criados diferentes, mas complementares. Homem e mulher diferentes entre si. Somos ou não somos? Somos muito diferentes. A começar por nossa estrutura, né, física. E daí para frente tudo é diferente. Mas qual que é a grande sacada desse relacionamento? É fazer com que as nossas diferenças trabalhem a nosso favor. Éramos um, hoje somos 2. E precisamos caminhar. Não podemos naufragar. Nosso matrimônio não foi feito para naufragar. Mas o nosso matrimônio foi feito para navegar até a eternidade. Fazer com que as nossas diferenças não nos separem,
não nos distancie, mas nos aproxime. Fazer com que aquilo que a Silmara tem de melhor e aquilo que eu tenho de melhor seja colocado em comum para o crescimento do nosso matrimônio, para o amadurecimento do nosso matrimônio, para a solidificação, para a edificação da nossa família. Precisamos ter isso em mente e não perder isso. As nossas diferenças precisam trabalhar a nosso favor. O que tem acontecido muito hoje em dia é a pessoa vai para o casamento, mas ainda continua sendo um. Então, a minha felicidade, a gente pede muito para os casais que a gente convive. Por exemplo, quando vem falar comigo, Lailton, minha casa, meus filhos, deixa de ser o nosso. Isso até na fala, né? Já começa a falar, ai, meus filhos, tá os dois juntos, falando com a gente, ai, meus filhos. A gente fala, não é nosso, né? Por quê? Porque a gente vai para o sacramento do matrimônio com esse pensamento de ser um apenas, e não, nós somos dois, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Então, a casa é minha, é nossa, o carro é nosso, os filhos são nossos, né? E fica muito difícil quando a gente pensa só em si próprio. Por exemplo, eu vou assistir TV agora porque eu tô cansado, eu não vou fazer jantar hoje porque eu tô cansada, eu nunca penso no outro, aí fica difícil o relacionamento a dois dar certo, né? A gente precisa morrer para si mesmo e viver para o outro. Então, eu morro para o meu cansaço, para o meu querer, para fazer o outro mais feliz, né? Essa é a dinâmica do casamento, de ser uma só carne. Não é que eu vou renunciar a mim mesma, eu continuo sendo a Silmara, só que muito da minha vida eu preciso dizer não para mim mesma para fazer o meu marido feliz, para ele também me fazer feliz, que assim os dois serão felizes, um vivendo para o outro, né? Jesus, quando deu a sua vida por nós, ele não pensou, não, que ele se estava renunciando a ele próprio, aos seus prazeres, não. Jesus se jogou, se doou, sem pensar, se deu por nós. E assim também é o sacramento do matrimônio. Quando a gente dá sim para o Senhor, a gente dá sim para tudo que o Lailton é. Quando eu dei o sim no altar, eu dei sim para o Lailton inteiro, com seus defeitos, com as suas qualidades. E hoje em dia, a gente só quer aquilo que vai nos dar prazer, aquilo que vai nos satisfazer, e esquece que a gente tem que viver para o outro, mais para ele do que para mim mesma, e para os filhos, né? Então, a gente precisa aprender essa dinâmica, né? De viver mais para o outro, esse amor doação, esse amor que Jesus teve por nós, de se doar por nós, de dar a sua vida por nós. A gente precisa aprender a viver também nessa vida de doação para o outro, para o nosso cônjuge e para os nossos filhos, né? Pensar menos em si próprio. Gostaria que vocês pegassem a palavra de Deus em Mateus, né? Se vocês tiverem condições, em Mateus 13, no versículo 24. A palavra diz assim: Jesus contou outra parábola, ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi o inimigo que fez isto, respondeu ele. Foi o inimigo que fez isso. Então, casamento é semente boa, sacramento do matrimônio é semente boa, né? Como o Lailton falou lá em Gênesis, Adão estava lá sozinho, naquela tristeza, todos os animais tinham seu parceiro, todos os animais estavam lá, né, com seu parceiro, felizes, e Adão estava lá triste. Aí o que Deus falou? Vou fazer uma companheira para ele, e fez a mulher, fez a Eva, né? Então, casamento é semente boa, um para ser companheiro do outro,
né, para ser cúmplice um do outro, para ser parceiro um do outro. Só que aí, o que aconteceu? Quando plantou o trigo, o inimigo veio lá à noite e semeou o joio no meio do trigo, né? O casamento é assim também. O inimigo viu que era bom, veio e semeou o joio no meio dos cônjuges. E o que está acontecendo hoje em dia? Nós estamos regando esse joio para que ele cresça no meio de nós, né? Quando que a gente rega? Todas as vezes que a gente deixa aquilo que já falamos de viver para o outro, de se arrumar para o outro, né? De dar atenção para o outro. Hoje em dia a gente tem tantas e tantas atividades e a gente não tem tempo para cuidar do outro mais, para olhar no olho do outro mais, para conversar, para namorar, né? E isso são os joios que nós estamos semeando e está crescendo no meio de nós. Hoje, né, irmãos, a individualidade, né, o individualismo, é algo que tem atacado demais cada um de nós. E o inimigo, ele vai nas nossas fraquezas. Cada um de nós tem as partes que são fortes, né? Tem aquilo que é forte em nós, né? E tem aquilo que é fraco. E o inimigo conhece as nossas fraquezas. Ele sabe o ponto onde ele tem que atacar para destruir as nossas famílias. E talvez você que está nos ouvindo agora está passando justamente por essas crises, né? Desse desentendimento, porque nós somos dois agora e eu não consigo lidar com essa situação. Eu não sei partilhar. Talvez pela minha criação eu fui criado no individualismo. Eu não sei partilhar nada. Eu não consigo partilhar nada. Quanto mais partilhar a minha vida, partilhar o meu tempo, né? Para vocês terem uma ideia, tem casais que o matrimônio, a união matrimonial deles, parece um contrato de negócio empresarial, né? Eles parecem sócios, não parecem casados. Eles conseguem chegar ao ponto de cada um ter o seu dinheiro. Esse é o meu salário, esse é o teu salário, você paga essas dívidas, eu pago essas dívidas, você fica com essas contas, eu fico com essas contas, né? Então, quer dizer, eu não consigo partilhar nada, né? Nós precisamos juntar tudo que temos e tudo que somos. Juntar o que temos e juntar o que somos. A nossa essência precisa se unir para ser uma só carne. Senão nós não conseguiremos caminhar. Nós não conseguiremos manter a nossa família e o nosso casamento. Não conseguiremos. Precisamos entender. Somos um. Tudo unido. Tudo que temos e somos precisa ser um. Né? E temos muita dificuldade. Talvez por conta da nossa criação. Está no nosso inconsciente. Nós nem percebemos que somos assim. Agimos assim sem perceber. Então, essas reflexões precisam nos levar a nos conhecer. Para, a partir de um conhecimento próprio, entender quem eu sou, como eu funciono, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas limitações, aquilo que é atitude minha que tem prejudicado o meu relacionamento, aquilo que é atitude minha que tem prejudicado o meu matrimônio, não tem contribuído para o bem da minha casa, não tem contribuído para o bem da minha família, mas tem contribuído para que a minha família acabe. Precisamos acordar, amados. E precisamos pedir para que o Senhor, com o teu Espírito Santo, ilumine a nossa cabeça, para que possamos sair das nossas crises, mudar o nosso comportamento, e mudando o nosso comportamento, sair dessas crises que se instalam dentro do nosso matrimônio. O Senhor que nos uniu é o mesmo Senhor que cuida de nós. Mas nós precisamos nos abrir ao cuidado do Senhor, daquele que nos uniu. Com essas sementes que o inimigo semeia no meio de nós, né? Ele dá uma lupa para nós, vocês sabiam disso? Ele dá uma lupa, e essa lupa a gente põe no outro, assim, só para enxergar defeito. A gente para de enxergar as qualidades do nosso cônjuge e a gente passa a enxergar os defeitos. Olha um pouquinho para dentro de você, nos seus sentimentos, e pensa, o que você tem mais enxergado no seu cônjuge hoje? São as qualidades ou são os defeitos? Porque isso é uma artimanha do inimigo, né? Fazer com que a gente só enxergue o defeito do outro. E a gente para de enxergar. A gente estava falando do namoro, que delícia lá no namoro, né? No namoro a gente não enxerga defeito nenhum. Onde que a gente deveria enxergar, né? Que o namoro é para isso, para ver se é aquela pessoa que eu quero mesmo viver o resto da minha vida, né? Que é para eu enxergar tudo que a pessoa tem de bom e de ruim, e eu poder abraçar ou não, né, para a vida toda aquela pessoa.
Lá no namoro a gente não enxerga nada, né? A gente só fica, nossa, como é lindo, como é carinhoso, como é isso, como é aquilo. Depois do casamento, vem a lupa de presente junto com essas sementes do inimigo, né? Essas sementes do joio. E a gente passa a olhar o outro e enxergar só os defeitos do outro, né? Se você olhar para você, pergunta-se para você agora, quais são os meus defeitos? É muito difícil a gente conseguir enxergar os nossos defeitos, mas o defeito que o outro tem, a gente enumera, né? A gente faz aquela lista gigante. Por quê? Porque a gente está com essa lupa do encardido na nossa mão, né? E a gente tem que jogar essa lupa fora, parar de olhar aquilo que tem nele que não está me agradando, mas eu preciso olhar no Lailton aquilo que ele tem de melhor, né? Então eu preciso renunciar a olhar aquelas coisas ruins que o Lailton tem e olhar as coisas que ele tem de bom, que foi as coisas que eu me apaixonei quando a gente namorava, né? Porque continuam lá, só que a gente não enxerga mais, a gente passa a enxergar diferente. Então a gente tem que clamar ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me ajuda, derrama sobre mim a tua unção para enxergar no meu cônjuge aquilo que é de bom, que eu jogue fora essa lupa e pare de enxergar aquilo que é ruim no Lailton, né? O Lailton falou aqui no começo que a gente está num barco, nós estamos num barco. Quando nós vamos para o sacramento do matrimônio, nós entramos num barco junto. Eu e o Lailton entramos junto nesse barco. E às vezes, o que acontece? O que tem acontecido muito hoje? O barco fura, né? A Melina fez na oração no começo, ela falou da casa firmada na rocha. Quando a gente lê essa palavra, que está acho que em Mateus 7, Mateus 7, versículo 24, né? Que é a casa firmada na rocha ou na areia. E ambas as casas, não fala que aquela que está firmada na rocha, que é Jesus, não fala que não vai ter tempestade, mas fala que a tempestade não vai fazer com que a casa caia. As tempestades virão, né? Não vai deixar de vir tempestade. Só que nós estamos nesse barco e às vezes a tempestade está tão brava que começa a entrar água nesse barco, né? A água vai entrando nesse barco e começa a querer afundar. Só que eu não posso pular do barco e deixar meu esposo lá sozinho. Quer dizer, se eu pulo, então, eu saio fora desse barco e deixo meu esposo se afundar sozinho nessa tempestade. E quais são as tempestades? Pode vir o alcoolismo, pode vir outros vícios que você nem imaginava que seu cônjuge poderia ter, pode vir uma doença, né? Que nem os pais do Lailton. Os pais do Lailton são casados há 46 anos, quase 47 anos, né? Sim. E quando a minha sogra, há 20 anos atrás, a minha sogra adquiriu uma doença. Hoje, por exemplo, a minha sogra usa sonda urinária, sonda gástrica, a minha sogra não fala, minha sogra não levanta da cama, minha sogra tem escaras, né? Então, ao longo dessa vida, nesse barco pode entrar uma doença e meu sogro está lá firme, tomando conta da minha sogra, né? Ele não abandonou ela um dia. Ou seja, começa a tempestade, eu largo esse barco, ou o meu esposo é mandado embora, o meu esposo, a gente começa numa crise financeira, e aí eu abandono o barco, deixo ele sozinho no barco, ou vice-versa, né? Ele me abandona nesse barco aqui, ele pula fora. Não é isso que o Senhor quer para nós, né? Porque é esse barco que vai nos levar lá no Senhor. Quando a gente entra nesse barco, a gente tem um mar para percorrer até o final da nossa vida, que vai nos levar até Jesus. E esse barco, quando chegar lá, tem que estar os dois e os filhos junto. Porque se tiver faltando alguém dentro desse barco, nós não vamos conseguir atravessar e encontrar Jesus lá do outro lado da margem, né? Então a gente precisa pedir que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos santifique o nosso coração e nos fortaleça. Por pior que seja essa tempestade que você está vivendo, né, aí no seu matrimônio, qual seja ela qual for, você não pode abandonar esse barco. Nós precisamos entender também, e aí nós estamos entrando já na segunda crise, né?
que é a convivência efetiva do casal. E o que quer dizer essa crise, né? Relacionada ao choque entre as culturas familiares. Ou seja, fomos criados de famílias diferentes. Silmara foi criada num lar, com costumes, com regras, com limites diferentes do lar onde eu fui criado. E agora estamos dentro da mesma casa. E precisamos constituir ali uma nova forma. Eu preciso pegar tudo aquilo que é de melhor da minha casa, né, de onde eu fui criado. A Silmara traz também para o nosso lar aquilo de melhor que tinha no lar dela. Só que ela não traz só aquilo, ela traz o de bom e acaba trazendo também as marcas e as feridas. Né? Nós não conseguimos chegar no nosso novo lar, né, de casado, somente com aquilo que era bom. Seria muito bom se fosse assim, mas não é o que acontece. Nós trazemos para o matrimônio aquilo de bom, mas também trazemos as feridas causadas desse período. Né? E tudo isso está agora dentro da mesma casa. Estamos no mesmo barco. E precisamos fazer com que tudo isso funcione. Né? E como fazer com que tudo isso funcione? Né? Não é fácil, mas é possível. É possível. Um ponto muito importante que nós precisamos entender é conhecer a história do outro. Porque a partir do momento que eu conheço a história do meu cônjuge, eu consigo entender muito do comportamento dele. Muito. Muito do comportamento. Né? Muito. Então, nós muitas vezes não utilizamos, né? Não temos o costume de utilizar, né? E fazer uso do tempo do namoro para se conhecer. Hoje, a gente não consegue se conhecer, porque utilizamos o tempo do namoro para outras coisas e não para dialogar. Né? E não é para falar de qualquer coisa. Nós precisávamos ter utilizado o tempo do namoro para falar da nossa vida. Eu precisava ter me dado a conhecer para a Silmara. E a Silmara precisava ter, durante o nosso tempo de namoro, ela precisava ter se revelado a mim, falando da história. Mas não fizemos isso. E aí começamos verdadeiramente a nos conhecer depois do matrimônio. Né? Às vezes até conhecia um pouquinho da história do outro. Mas é aquilo que eu falei, quando a gente namora, tá tudo muito bom, né? Não se preocupa, né, com isso, né? Conhece aquilo que eu permito e que eu revelo. A Silmara falou, muitas vezes o casal de namorado não se vê com tanta frequência, né? Naquele momento que se vê, eles estão preocupados com outras coisas. É viagem, é passeio, é ir para um clube, né? Tem outras coisas que estão na frente, que naquele momento são mais importantes. Né? Mas vai fazer falta. Vai fazer falta. E hoje, muitos casamentos estão indo por água abaixo, estão naufragando, porque nem depois de casado nós conseguimos ouvir e conhecer a história do nosso cônjuge. Não conhecendo a história, eu não compreendo por que a minha esposa, eu não compreendo por que o meu esposo tem algumas atitudes. Né? Então, queridos, é tempo de conhecer a história. E eu quero perguntar para você agora, nós queremos perguntar para você. Quanto tempo vocês dedicam para o diálogo? Nós temos tempo para trabalhar, dedicamos uma boa parte do nosso tempo para trabalhar. E é necessário o trabalho. É digno que nós trabalhemos, sim. O Senhor também quer isso para nós, o trabalho. Mas o lazer também é importante. Agora, quanto tempo nós dedicamos para conversarmos? Para falarmos da nossa vida? Falarmos de nós. Eu, Ailton, quanto tempo eu dedico para falar da minha vida para a Silmara, dos meus sentimentos, daquilo que está no mais íntimo de mim? Quanto tempo eu gasto, né? Eu dedico me revelando a Silmara e a Silmara a mim? E eu pergunto para você, amado casal, e vocês? Quanto tempo vocês têm dedicado para esse diálogo, onde vocês se abrem verdadeiramente e se revelam um para o outro? Porque ninguém consegue adivinhar o que o outro está sentindo. A Silmara sempre fala isso. Né? Se você não fala o que está no teu coração, o outro não vai conseguir adivinhar o que você está querendo, o que você está precisando. Né? Eu acredito que cada um de nós, que a gente se cuida. Mas será que você tem cuidado, e agora eu falo com você, marido, será que você tem cuidado da tua esposa do jeito que ela quer que você cuide dela? Você já parou para perguntar para ela, Silmara,
como você quer que eu cuide de você? Porque eu acredito até que você tenha cuidado da tua esposa. Mas será que você está cuidando do jeito que ela quer? Ou do jeito que ela precisa ser cuidada? E vice-versa, você, esposa, tem cuidado do teu marido da forma que ele precisa? É um ponto que nós precisamos conversar. Precisamos abrir esse diálogo. Precisamos abrir essas questões. Eu e o Lailton fazem 24 anos que nós fazemos parte do movimento das equipes de Nossa Senhora. Eu acho que a Melina e o Maurício já falaram com vocês, né, sobre as equipes de Nossa Senhora, os grupos de convivência, né, e a gente faz a conversa 3, dever de sentar-se. O que é essa conversa 3, esse dever de sentar-se? É colocar uma cadeira para mim, uma cadeira para o Lailton, uma cadeira para Jesus, a gente acende uma vela, coloca uma imagem, e a gente reza antes dessa conversa, clama o Espírito Santo, a gente já pede que o Espírito Santo já prepare o coração do nosso cônjuge, e nessa conversa, a gente faz uma vez por mês, no mínimo, né, uma vez por mês, ou quantas vezes forem necessárias ali durante o mês, mas pelo menos uma no mês, e a gente fala ali nessa conversa tudo que tá bom, a gente elogia um ao outro, né, aquilo que o outro faz, que agrada, né, e a gente fala também aquilo que não tá bom, que às vezes o outro precisa mudar, que o outro tá fazendo que eu não tô gostando, o que eu tô fazendo que ele não tá gostando. Então, essa conversa, a gente chama de conversa 3 ou dever de sentar-se, né? Essa conversa, nesses 24 anos, são inúmeras, uma por mês, né? A gente não deixa de fazer, é mensal, né? Essa conversa no mínimo. Teve meses que nós fizemos 2, 3, e isso tem transformado a nossa vida a cada dia, né? Porque como a gente já falou aqui, o casamento é semente boa. Que maravilha que é eu ter o Lailton na minha vida. Eu não tenho nem palavras para falar para vocês que o Lailton é para mim nessa vida. Eu vejo no Lailton o próprio Deus. Jesus deu ele para mim para que eu sentisse esse amor de Deus por mim. Né? O Lailton é um pai perfeito, é um marido perfeito. Né? Eu só agradeço a Deus pela pessoa que o Lailton é. Só que o Lailton não foi assim a vida toda. Né? A gente já pegou, eu já no começo do nosso casamento, eu peguei a mala para ir embora 3 vezes. O Lailton era uma pessoa muito difícil. E eu também era. Nós dois éramos 2 crianças, né? Então, nosso começo de matrimônio foi muito difícil. Aquilo que nós já falamos, deixamos Jesus lá na igreja e viemos só nós dois. Quando nós trouxemos Jesus para o nosso relacionamento, com oração conjugal diariamente, com a leitura e meditação da palavra diariamente, com essa conversa 3, Jesus entrou e Jesus tem nos modelado a cada dia. Então, eu já não sou mais aquela Silmara que o Lailton casou e ele não é o Lailton que eu casei. E nós fomos nos ajudando um ao outro a crescer. E hoje a nossa convivência é a coisa mais gostosa que tem nesse mundo, né? A gente é um casal chiclete. Quem conhece a gente sabe disso. Não tem Lailton sem Silmara e não tem Silmara sem Lailton. E é muito maravilhoso ter um ao outro, né? Agora há pouco mesmo, ele chegou do serviço aqui no Brasil agora, 5 da tarde. Ele chegou do serviço às 3h30. Eu já tinha mandado para ele mensagem 2h30. Você já vai vir logo ficar comigo? Porque eu já estou morrendo de saudade. E isso depois de 27 anos de casado. Por quê? Porque o Senhor está conosco e nos ensina a amar como o outro precisa. A gente só consegue amar o outro aprendendo de Deus. Se a gente não tiver esse convívio com a palavra de Deus, esse convívio na oração, a gente não aprende a amar o outro. E como é bom eu ter esse homem na minha vida, esse homem que me põe para cima, esse homem, ele é brincalhão aqui em casa, ele vive fazendo graça, contando piadinha, dançando aqui no meio da sala com os meninos, e brinca de lutinha com os meninos, né? É tudo que eu preciso na minha vida, né? Eu estou passando por um momento difícil agora aqui, eu mesma, né? Eu estou tomando uma medicação, e como ele tem sido o meu apoio, como ele tem sido... me põe para cima, eu falo, ele chega, essa casa alegra, né? Ele sorri, ele brinca, ele dança, ele toca, ele canta, né? E se eu não tivesse dado meu sim realmente para ele, eu tinha perdido tudo isso na minha vida, né? Às vezes a gente está passando por um momento difícil
e a gente quer abandonar o barco, né? Mas a gente precisa dar oportunidade para continuar nesse barco, porque o mar se acalma, né? Não é sempre que vai ter essa tempestade, o mar vai se acalmar. E se Jesus estiver aí, como diz na passagem, né, da tempestade acalmada, vai lá e acorda o Senhor. Fala, Senhor, nós precisamos que o Senhor acorde agora, que o Senhor venha tomar conta de nós agora, né? Porque nós estamos precisando agora. Ter o Senhor no meio dos dois é essencial. É tudo. É tudo, e que bom quando nós acordamos para essa realidade, de que temos um Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe, um Deus que vai nos buscar onde nós estamos. E talvez você esteja no melhor momento da tua vida agora. Falando do matrimônio, né? Dessa vida familiar, talvez você esteja nesse momento, no melhor momento da vida de vocês. Mas talvez vocês não estejam. E estejam no pior momento da vida de vocês. Até pensando em se separar. Porque não aguentam mais as crises, as diferenças, né? Não aguenta mais e não consegue ver mais uma luz no fim do túnel. Quantas brigas, quantos desentendimentos, um relacionamento desgastado, né? Ferido, quantas feridas, quantas palavras ditas e que nos ferem, que nos machucam, né? Quantos desentendimentos e quantas brigas. E você talvez não venha mais, não consegue enxergar mais a solução e uma luz. E nós queremos dizer que você precisa ser firme e corajoso. E precisa deixar verdadeiramente que Deus entre na vida de vocês. Porque quando Deus entra, quando o Senhor entra na nossa vida, já não há espaço para mais nada. Já não há mais espaço para o desamor, já não há mais espaço para brigas, já não há mais espaço para os desentendimentos, já não há mais espaço para as infidelidades, já não há mais espaço. O Senhor precisa nos preencher para fazer de nós aquilo que Ele quer, aquilo que Ele pensou. Se você está pensando que o teu patrimônio não tem mais jeito, a Silmara apostou em nós. Se hoje nós somos o que somos felizes, é porque mesmo diante das dificuldades, né, nós persistimos. Silmara persistiu. Né? E nessas 3 vezes que ela falou de ir embora, eu falei para ela, não vá. Não vá embora. Não vá embora, nós vamos acertar. E eu quero falar para você, marido, talvez a tua esposa não seja aquilo que você deseja, aquilo que você pensou. Mas eu quero também dizer para você que você é responsável para fazer ela ser aquilo que você quer. Não tire a responsabilidade de cima de você, dizendo a minha esposa é isso, a minha esposa é aquilo, a minha esposa não melhora, eu pensei que ia ser de um jeito e é de outro. Você é o esposo. Você é aquele que o Senhor escolheu para estar com ela e ela também escolheu. Então, você, esposo, você, esposa, vocês são responsáveis para fazer com que o seu cônjuge seja aquilo que Deus pensou primeiro. Porque primeiro foi Deus que pensou em nós, no teu matrimônio. E depois, fazer com que esse seu cônjuge seja aquilo que é agradável também para você, para a sua família, para o seu lar, para os seus filhos. Confie em Deus e não desista. Não desista. Coloque o Senhor dentro do lar de vocês de uma forma extraordinária. Joga a lupa fora, né? Para de enxergar os defeitos do seu cônjuge e passa a enxergar aquilo que você enxergava antes, né? Volte a enxergar, renuncie toda vez que você vê no seu cônjuge algo de ruim, renuncia e procura aquilo que seu cônjuge é bom, que você vai encontrar muitas e muitas coisas no seu cônjuge, né? E firma sua casa na rocha, né? Porque as tempestades, elas virão, mas aquela casa que é firmada na rocha, a tempestade não leva, né? E não abandone esse barco que você está, não. Esteja ele com um furo gigante, entrando água, ou a tempestade lançando ondas para dentro do barco, cata um baldinho e vai jogando. Vai jogando. Cada Ave Maria que você reza, cada Pai Nosso, cada Eucaristia que você comunga, é você pegar o baldinho e jogar para fora do barco aquilo que está tentando afundar vocês, né?
Não desistam do outro, né? Vão até o fim, porque é só lá no fim que a gente vai encontrar com Jesus. Amém? Amém, irmãos. Amém. Maravilha. Prazer estar com vocês, viu? Maravilha. Prazer mesmo, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Traga paz, saúde e felicidade para dentro do lar de vocês. Glória a Deus. Olá, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça, compartilhe com seus amigos. Fiquem com Deus!